E agora, então, passamos para a catequese do Santo Padre, recordando, falará hoje sobre a tristeza, dentro do ciclo de catequeses, os vícios e as virtudes. Na última quarta-feira, o Santo Padre falou sobre a ira. Antes ainda sobre a avareza, também falou sobre a luxúria e a gula. Caros irmãos e irmãs, bom dia. No nosso itinerário de catequese, sobre os vícios e as virtudes, hoje nos concentramos em um vício um pouco ruim, a tristeza, entendida como um abatimento da alma, uma aflição constante, que impede o homem de sentir alegria na sua própria existência. Antes de tudo, deve-se notar que, em relação à tristeza, os padres desenvolveram uma distinção importante. De fato, existe uma tristeza que é própria da vida cristã, que convém à vida cristã e, com a graça de Deus, transforma em alegria. Essa, obviamente, não deve ser rejeitada e faz parte do caminho da conversão. Mas há também um segundo tipo de tristeza que se insinua na alma e a prostra num estado de desânimo. É esse segundo tipo de tristeza que deve ser combatido. Aquela que se insinua na alma e a prostra num estado de desânimo. Essa deve ser combatida. C'è dunque una tristezza amica che ci porta alla salvezza. Há também uma tristeza amiga que nos leva à salvação. Pensemos no filho pródigo da parábola, quando chega ao fundo da sua degeneração, sente uma grande amargura. E isso o leva a cair em si mesmo e a decidir voltar para a casa do Pai. É uma graça sentir dor pelos próprios pecados, lembrar o estado de graça do qual caímos, chorar, porque perdemos a pureza na qual Deus nos sonhou. Mas tem uma segunda tristeza, que é antes uma doença da alma. Nasce no coração do homem quando desaparece um desejo, uma esperança. Aqui podemos nos referir à história dos discípulos de Emaús. Aqueles dois discípulos saem de Jerusalém com o coração desiludido. E a certa altura, confidenciam ao desconhecido que se junta a eles: nós esperávamos que fosse ele, isso é, Jesus, quem estava prestes a resgatar Israel. A dinâmica da tristeza está ligada à vivência da perda. No coração do homem surgem esperanças que às vezes são frustradas. Pode ser o desejo de possuir algo que não pode ser obtido. Mas também há algo importante, como uma perda emocional, afetiva. Quando isso acontece, é como se o coração do homem caísse num precipício e os sentimentos que ele experimenta são desânimo, fraqueza de espírito, depressão, angústia. E todos nós passamos por provações que nos geram tristeza, pois a vida nos faz conceber sonhos que depois desmoronam. Nessa situação, alguns, depois de um período de turbulência, confiam na esperança, mas outros mergulham na melancolia, permitindo que ela gangrene os seus corações. Se sente prazer nisso? Olhem isso. A tristeza é como o prazer do não prazer, o prazer de nenhum prazer. É estar contente que isso não tenha acontecido, como pegar uma bala amarga, sem açúcar,
A tristeza é um prazer do não prazer. Certos lutos de uma pessoa que não tem mais não são da vida do espírito. Certas amarguras que uma pessoa tem sempre em mente, uma reivindicação que a faz assumir as roupas da vítima, não produzem em nós uma vida saudável e muito menos cristã. Algo no passado de todos que precisa ser curado. A tristeza pode transformar-se numa emoção natural num estado de humor maligno. É um demônio sorrateiro, o da tristeza. Os padres do deserto o descreviam como um verme do coração que corrói e esvazia aquele que o hospedou. Essa imagem é bela, não nos faz entender um verme no coração que corrói e esvazia aquele que o hospedou. Devemos estar atentos a essa tristeza e pensar que Jesus nos trouxe a alegria da ressurreição. Mas o que eu devo fazer quando estou triste? Parar e ver, bem, essa é uma tristeza boa e essa é uma tristeza não boa. Discernir e reagir segundo a natureza da tristeza. Não esqueçam que a tristeza pode ser uma coisa muito ruim, que nos leva ao pessimismo, nos leva a um egoísmo que dificilmente cura. Obrigado.